Olá, seguidor, seguidora! Nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês sobre essa questão do desencarne, né? Sobre o desencarne, o que realmente acontece, do espiritismo. Falam do umbral, né? Que quando você desencarna e devido ao seu modo de vida, devido aos seus atos, você vai parar no umbral. Tá. Porém, eu tenho algo a acrescentar e também uma visão um pouco mais expandida, vamos dizer assim, com o que a gente tem aprendido ao longo dos anos, de todos os livros, de todos os ensinamentos, palestras e também do nosso próprio discernimento, né? No que tange essa questão do desencarne. Tá? Então, no próprio livro Nosso Lar, né, o André Luiz, que era um médico renomado, um médico que, mesmo que de uma forma, vamos dizer, obrigatória, sem o próprio sentimento de compaixão, ajudava alguns atendimentos, etc., mas que na sua vida, no seu dia a dia, era algo que ia de encontro ao que, vamos dizer assim, o espiritismo diz, né? Os espíritos superiores e protetores, os espíritos de luz, dizem que você, ou seja, a vida que você não deve ter. Tá? E com isso ele foi parar direto no umbral, até pela sua descrença, pela sua a questão de não acreditar em nada. E depois, com o tempo, não vou aqui para falar, esse vídeo não é para falar sobre, e nem para dar um spoiler também, né? Apesar que eu já dei uma parte desse spoiler aí. Tá? Ou seja, ele ficou um certo tempo e depois que ele teve ciência do que estava ocorrendo, ele pediu socorro e os espíritos de luz vieram então até ele para resgatá-lo e levá-lo para a colônia, ou seja, uma das cidades espirituais que vive entre a terceira e quarta dimensão, aqui mesmo na Terra, tá certo? Na crosta terrestre, particularmente umbral. Então o que acontece? Na verdade, tudo isso é uma questão de ressonância. Tá? Independente do modo de vida que você vive e você tem, é claro que dependendo desse modo de vida, essa ressonância ela vai estar uma ressonância baixa, vamos dizer assim, uma frequência vibracional, né? Você depende muito mais da sua frequência vibracional do que o seu modo de vida, de agir, de pensar, né? Não se trata aqui de ser bom ou mal, se trata de frequência vibracional, até rimou. Ah, mas Chau, você está querendo dizer então o cara que fez todos os horrores aqui na Terra, se ele desencarna, ele vai poder então ascender às próximas dimensões, nem passar pelo umbral? Sim, é bem complicado de socorrer, porque o ato dele de não ter compaixão, de prejudicar as pessoas, automaticamente faz ele ter vibrar baixo, né? Ter uma frequência baixa, automaticamente. Mas se ao longo da vida, vamos dizer que ele se arrependa, que ele tenha que querer se redimir daquilo ainda em vida, né? E comece a mudar o seu caminho e a vibrar sempre em alta frequência, em frequência elevada, ele sim vai ter acesso aos mundos superiores, sim, porque é de acordo com a frequência vibracional dele. Isso não quer dizer que ele tenha eliminado o karma dele, não quer dizer que ele não tenha de voltar para tentar consertar esse erro, porque quando você está na erraticidade, como diz o Espiritismo, você está fora do corpo, a sua consciência expande, então você é onisciente, né? Você tem a ciência de tudo, tudo ao mesmo tempo que passou na sua vida, nas outras vidas, então o sentimento de culpa acaba vamos dizer assim, pegando você, te atingindo de uma tal forma que isso faz com que você realmente queira se redimir, tá? Mas a questão que, infelizmente, o espiritismo, que é a terceira revelação, e eu concordo com isso, mas assim como qualquer outra doutrina, porque quiseram até fazer do espiritismo de religião, e por isso que eu não sou mais espírita, não me considero, e eu vou falar isso em outro vídeo, mais detalhes, porque, como diz o Robson Pinheiro, eles
quiseram trazer as religiões para dentro do espiritismo, né? Que quis trazer os espiritólicos, né? Os católicos que vão para o espiritismo, ou são católicos e espíritas, mas os evangélicos, ou seja, eles querem trazer a igreja, o conceito religioso para dentro do espiritismo, quando o espiritismo não é uma religião, apesar deles dizerem que e transformaram na mesma. Daí o maior erro. Então fica esse monte de espiritólico, né, falando isso e aquilo, tudo com base como se o espiritismo fosse algo limitado ao planeta Terra, né, e os mundos aqui que estão aqui conectados, tanto os intraterrenos quanto as colônias. E o espiritismo, a ideia dele, primeiro, que não era de se tornar religião e nem ter seguidores, mas sim para que você possa expandir a sua mente, e com base nisso, uma vez com a mente expandida, fica muito mais fácil de você entender o lado espiritual da vida, do que simplesmente conotar esse espiritismo, esse lado espiritual, com base nas experiências somente aqui terrenas, limitadas, egoístas, com um ego desse tamanho e com pessoas ainda contaminando, né, a doutrina que tem feito. Então, como tudo na vida, o espiritismo requer uma renovação urgente. E já tem um grupo de espíritas progressistas que estão em trabalho disso, e eu espero que eles consigam fazer essa renovação, porque tudo que o Kardec fez com base no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo usa muito conceito bíblico, tanto do Antigo e principalmente do Novo Testamento, onde eu sei, ninguém me diz, eu sei que a Bíblia é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e ainda alterada essas cópias dos livros de Nag Hammadi, da biblioteca, do livro das Tábuas de Esmeralda, as 7 Tábuas da Criação, e dentre outros, senão eu vou ficar aqui até amanhã. E aí, lá no Conselho de Nicéia, os caras captaram isso, resolveram, né, depois de falar um pouco mais sobre isso mais profundamente, e aí pegaram o que eles achavam que era pertinente para criar então esse livro chamado Bíblia, e aquilo que eles colocaram, muita coisa ali ainda alteraram, né? Não, então o livro de Enoque não, Enoque fala de extraterrestre, sai. Esse aqui também não, porque fala de naves, não, sai. Não, vamos botar esse aqui. Então é complicado, né? E todo o Novo Testamento é com base no que Jesus adquiriu nas escolas de mistério, juntamente com os essênios. Por isso que ele tem um gap na vida de Jesus, né? Onde ele some vários anos, e é justamente nesse tempo que ele foi para o Egito, aquela região toda ali, para então adquirir todo o conhecimento que tem no Novo Testamento, que ainda assim muita coisa ali foi alterada. Então, o que acontece? Tudo é uma questão de vibração. Então, eu já coloquei um vídeo aqui, vou ver se coloca aqui, como você manter sua vibração, sua frequência vibracional sempre elevada, tá? O máximo possível, o máximo que você puder. Porque quando você desencarna, uma vez que você tem sua mente expandida, você tem consciência, você está em alta frequência vibracional, fatalmente você vai sim, nem vai passar pelo umbral. Se passar, porque sua frequência não está elevada. Então o que acontece? Quantos relatos, né, vocês têm de experiência pós-morte de pessoas que quando morrem diretamente se encontram com parentes ou com outras consciências superiores, aquelas que foram programadas desde a sua programação foi feito o seu projeto encarnatório, né? Então, quando as pessoas estão ali esperando, você não passa pelo umbral, porque essas pessoas, de uma certa forma, estão vibrando em alta frequência, tá? E no Espiritismo tem que focar no negativo, dizer que você tem que passar por um umbral, que você não é perfeito, que você tem karma, que você teve 1000 vidas e teve que voltar, até porque a maioria de nós aqui na Terra só reencarnou aqui no máximo 3 vezes. A maioria. Não sei o que estou dizendo, é uma questão matemática, né? Se nós pegarmos a população da Era de Cristo, e 100 anos depois você vai ver que ela teve um aumento significativo. Mas se nós pegarmos de 50 a 60 anos
vamos botar 60 anos para trás para cá, a população mais que dobrou. Da onde vieram essas novas almas? Se as pessoas ainda estão vivas, não deu tempo dessas pessoas, mesmo que morresse, olha, se há 100 anos morresse todos os seres da Terra, reencarnassem novamente, teríamos praticamente o mesmo número de pessoas que desencarnaram. Mais de 100 anos para cá, mais do que dobrou a população. E de onde vieram esses espíritos? Então é uma prova de que a maioria de nós só reencarnou aqui 3 vezes no máximo. Então fica essa falácia que eu tive 50 mil vidas. Aqui na Terra não, pode ter sido em outros planetas. Aqui na Terra no máximo 3, tá? É uma questão matemática. E o espiritismo, ele é a filosofia espírita, a doutrina, né, frisa sempre que nós temos que aliar ou seja, o espírito, a questão espiritual com a ciência. E matemática é uma ciência, tá? Então, quando eu ouço, vejo vários espíritas famosos, que eu tive várias vidas, e aí livros psicografados de certos espíritas encarnados que teve 50 mil vidas, só se foi em outro planeta, aqui não, beleza? Então, para a gente encerrar esse vídeo, tem uma história verídica, tá? Verídica, de uma família que desencarnou, né? E quando eles estavam para desencarnar, tinham vários portais, e cada portal desse é um mundo, ou seja, um mundo, um estado, um plano vibracional. E quando essa família, um casal e uma criança, se depararam com um dos portais que foram encaminhados, tinham 2 guardas, porque esses portais têm os guardas, né? Espíritos que guardam esses portais. Então elas foram, a mulher e a criança, e passaram numa boa. Quando o marido tentou atravessar, tinha uma força que o empurrava de volta. Ele tentava passar e a força empurrava-o de volta, não é? E aí ele começou a questionar os 2 guardas espirituais, os espíritos que estavam lá. Por que eu preciso entrar? Porque vocês não deixam entrar. Aí eles viraram para ele educadamente e falaram: o senhor não tem como entrar porque o senhor está com uma frequência vibracional muito baixa. O senhor, devido à vida que o senhor levou, os seus pensamentos, o senhor tem uma frequência muito baixa, então o senhor não tem como entrar. E ele se indignou, começou a ficar nervoso, né, e disse: você sabe quem eu sou, você sabe quem eu fui na Terra, você sabe quem eu sou. E os espíritos: não importa quem o senhor foi, quem o senhor é ou quem o senhor será. Com esse nível de frequência, o senhor não pode entrar aqui, não tem como. Não era nem algo que os guardas estavam proibidos de entrar, e sim que a frequência vibracional dele, o estado de vibração dele, não combina com esse. Então ele não consegue, ok? Você não consegue. É uma questão de energia. Então ele não entra. O perispírito dele não permite que ele socorra. Então o que acontece? Ele era uma pessoa altamente religiosa, que fazia o bem, caridade, etc., mas que, devido a alguns tipos de pensamentos, muito provavelmente foi isso, tá? Ele não conseguiu entrar. Então não importa se você é bom ou mal. Não estou dizendo que os maus não pagam. Estou querendo dizer que o mais importante de tudo é que você mantenha a sua frequência vibracional sempre elevada, para que você, na hora do seu desencarne, não vá parar diretamente no umbral, ou até mesmo seja barrado e abdicado de estar com a sua família no momento de ascender. Bom, gostaram do vídeo? O que acham dessa minha explicação? O que vocês acham, o que não acham? Comenta aí, vamos debater, vamos dialogar. Beleza? Então, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e também dê aquele like, né, maroto, para que esse vídeo chegue a outros companheiros, a outros irmãos que precisam expandir a sua mente e ter uma mente mentaço. Eu já vejo no próximo vídeo. Muita luz e paz.